Graça e paz a todos. Amados, dia desse estava pensando sobre o canal que eu abri, Prisioneiros em Cristo. Antes esse canal era outro nome, eu usava ele somente para as minhas iniquidades. E desde que eu fui convertido ao cristianismo, eu mudei o nome do canal e aquilo que era maldição se tornou bênção. E eu fiquei pensando assim, gente, esse canal, provavelmente, não tenho certeza, se a minha esposa não já deve ter visto, as pessoas, parentes dela, amigos, seja quem for, porventura possa já ter visto alguma coisa sobre o que eu falo do canal, sobre a família, o casamento. E volta e meia eu pensava assim, gente, quando a pessoa não crê nisso, e quantas vezes no início a minha esposa falava assim para mim, isso lá muitos anos atrás, o Hélito vai viver a sua vida, que eu vou viver a minha. Aquilo, do princípio, para mim, aquilo me cortou a alma. Mas hoje, graças a Deus, eu entendo por que ela falou aquilo. Hoje, provavelmente, ela não deve ainda entender por que ela falou aquilo, né? Então nós vemos muita coisa, amados, que as pessoas que estão de fora, elas creem de um jeito e nós que somos cristãos cremos de outro jeito. E eu pensei assim, que vergonha. O que essas pessoas devem estar pensando? Supondo que elas possam estar pensando que a gente não pode julgar coração. Olha, coitado dele. Olha que ridículo. Em vez de viver a vida dele, que naturalmente a pessoa que não entende os desígnios de Deus, é normal elas pensarem assim. Até as pessoas que mais se aproximam da gente, gostam da gente, querem ver a gente feliz, elas creem que a gente tem que ir bola pra frente. A pessoa já está em outra, já está com outro ou não, mas não está nem aí para você, vai viver a sua vida. Então, aí volta e meia vem aquele pensamento, poxa, eu poderia ter ficado quieto. Eu poderia não ter falado nada sobre essas coisas. E isso aí, meus amados, isso aí são coisas do inimigo, soprando nos nossos ouvidos. Ah, que vergonha, que isso, o que as pessoas vão pensar? Vão falar que você é ridículo, se não vão falar, elas pensam. Então, o que eu estava lendo aqui o livro de Atos dos Apóstolos, e tem uma parte que fala o seguinte, fala que Pedro estava sendo perseguido, os outros apóstolos, por causa de pregar o evangelho. E os mestres da lei, os fariseus, já tinham advertido ele para não pregar de novo nesse nome, nome de Jesus. E eles foram até açoitados. E tem uma parte que diz assim, até Pedro fala, acaso nós não vamos obedecer a Deus e sim aos homens? Pedro tinha falado para os apóstolos. E eles foram açoitados porque eles obedeceram aos homens e preferiram obedecer a Deus e continuavam a proclamar o evangelho. E diz essa parte aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de ser humilhados por causa do nome de Jesus. Eles foram açoitados. Aqueles açoites doeu? Óbvio. Eu nunca fui açoitado, mas quando eu era criança, eu já levei na minha perna uma varada de uma árvore fininha, ardeu muito. A gente imagina o que são açoites. E eles saíram felizes por ter sido humilhados no nome de Jesus. Então, meus amados, hoje em dia eu penso como? Creio como? As pessoas, eles não fazem por mal, meus amados. Isso que vocês têm que entender. Ah, que ridículo. Então, quando vem esse pensamento em mim, quando começa a pensar nessas coisas, alguém da família dela pode estar vendo, olha só, coitadinho, é ridículo, em vez de viver a vida dele. Amados, aquilo que eu pensei que era humilhação é uma bênção. É sinal que eu estou proclamando o evangelho. É sinal que eu não estou nem aí para que as pessoas vão pensar de mim. Que eu sou
que eu sou um ignorante, que eu não quero viver minha vida. O importante é que a gente não vá atrás do cônjuge causar confusão. O importante é que nós saibamos que a nossa luta não é contra o cônjuge e nem contra os seus parentes, mas é nas regiões celestiais. Então, hoje, se vocês estão sendo humilhados, se muitos estão dizendo assim, ó, bola pra frente, arranja outra pessoa, larga de ser tola, tolo. Lembre-se, vocês não estão sendo tolos. Tolos são aqueles que estão com as escamas nos olhos. Tolos são aqueles pastores, pregadores, apóstolos que pregam mentiras. Esses são os tolos, tá bom? Fiquem os irmãos na paz de Senhor Jesus.